Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, estava Jesus rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a palavra de Deus às vezes nos propõe mensagens suaves, consoladoras, que iluminam o nosso caminho e nos dá ânimo. Às vezes nós passamos por situações de desânimo. A palavra de Deus, ela vem nos iluminar na nossa caminhada. E hoje a primeira leitura que nós ouvimos contém palavras de consolo. Não apenas palavras de consolo, mas palavras de salvação. Lá no Novo Testamento, a pergunta: quem iremos nós? Tu tens palavras de salvação. Num contexto de guerras, de rivalidades, a primeira leitura nos aparece hoje como esse anúncio de reconciliação e de paz, e nos diz que Deus derramaria um espírito de graça e de oração, já nos levando aquilo que está na primeira leitura, revela a identidade de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura já nos indica a pessoa de Jesus Cristo. Ao que eles feriram de morte, hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único. Hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Já nos fala de Jesus Cristo. Lucas, e a primeira leitura que nós ouvimos, nos assegura que a missão que Cristo ele veio cumprir supunha a cruz. E todos e cada um de nós também, em nossa missão, temos suposta a cruz, que para alguns é um símbolo de tortura, de derrota, de fracasso. Mas após o momento que Jesus Cristo passou pela cruz, a cruz significa a vitória da não violência, a vitória do amor sobre o ódio, do bem sobre o mal. E o evangelho que nós ouvimos coloca Jesus num momento tão importante entre Jesus Cristo e seus discípulos. E que momento importante é esse? Esse momento importante do evangelho de hoje coloca Jesus em oração. As grandes decisões de Cristo, de fato, são marcadas pela via da oração.
Jesus Cristo está tomando no Evangelho hoje a pergunta que os discípulos fizeram no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 25. Quem é este homem? Jesus retoma a pergunta dos discípulos para dar uma resposta correta. Todas as nossas interrogações sobre Deus, Jesus, ele toma para si e nos devolve, para que todos nós tenhamos condições de dar respostas. Mas a resposta acerca da pergunta que Jesus está fazendo hoje no Evangelho, nós só seremos capazes de compreender e dar a Deus a resposta correta depois que nós passarmos pela segunda parte do Evangelho que nós ouvimos. A primeira parte está a confissão de fé de Pedro. Na segunda parte, Cristo fala sobre o próprio sofrimento. E que Deus nos dê a graça, olhando para a liturgia de hoje, de assimilar o sentido da nossa dor, de assimilar o sentido do nosso sofrimento, de assimilarmos o sentido das nossas lágrimas, das noites em claro, aquelas noites mal dormidas. Assimilar essa dor como processo, como afirma Paulo, completamos em nossa carne aquilo que faltou à paixão de Cristo, se é que faltou alguma coisa à paixão de Cristo. O que você está fazendo com a sua dor? O que você está fazendo com o seu sofrimento? O que você está fazendo com as suas lágrimas? O que você está fazendo com a sua angústia? Onde você os tem colocado? Jesus Cristo fala que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Ele deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Jesus Cristo, ele nos dá a certeza de que a nossa salvação, a salvação da humanidade, se dá pela experiência profunda de dor. A nossa salvação se dá pela profunda experiência do sofrimento. O Cântico dos Cânticos diz que o amor, ele é forte como a morte. É esse amor que nós experimentamos. Jesus não fez um caminho de morte simplesmente, ou de fracasso, porque foi para a cruz. Jesus Cristo teve a coragem de ir para a cruz, significando a nossa liberdade. É na cruz de Cristo que nós adquirimos a nossa liberdade. E também nós, quando passarmos pelas cruzes da nossa vida, devemos assumir este caminho do homem novo, que nos diz a segunda leitura, que nós devemos nos revestir deste homem novo, à semelhança daquilo que Paulo diz na carta aos Colossenses. Ele nos comunica aquilo que deve ser essa vida nova em Cristo, ter a capacidade de revestir dos sentimentos de compaixão, sofrer com aqueles que sofrem, chorar com os que choram. E Paulo ainda nos diz que nós devemos revestir o nosso coração de sincera bondade. Quanta maldade ainda trazemos dentro de nós, quanto orgulho. E Paulo nos diz que o homem novo deve revestir-se de muita humildade, de mansidão, de paciência. Aí sim, depois que passarmos por tudo isso, nós seremos capazes de responder à pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Quem é Deus para você? É a grande pergunta que deve estar no nosso coração. E vós? Quem dizeis que eu sou?
E enquanto nós passamos pelo sofrimento, daremos a nossa resposta com a alma sedenta, diz o salmista. Na cruz, Jesus disse: tenho sede. E hoje, o salmo que nós ouvimos, o salmo que Davi compôs, profetizando a vinda de Cristo, nós somos convidados a olhar para a cruz de Cristo e compreender que Jesus na cruz, ele disse: tenho sede. E agora a humanidade diz com o salmista: a minha alma tem sede de vós, e também a minha carne vos deseja.